Fala galera da Alternativa, aqui é o professor Jean. Vamos dar entrada aí na parte de redação. Nós vamos estudar o assunto coesão, coerência e intertextualidade com a turma do sexto ano aí. Para que a gente possa entender esse assunto, de imediato, quando nós produzimos um texto ou qualquer enunciado, a gente se preocupa muito com a intencionalidade, ou seja, qual é a ideia, qual é a intenção que eu quero passar. Mas devemos ter uma grande observação na questão de como vamos construir esse texto, esse enunciado, de modo que o receptor possa compreender. É aí que entra a questão da coerência, coesão e a intertextualidade. É de que maneira harmoniosa eu estou construindo o meu texto para que o meu receptor possa compreender. Para que possamos entender essa questão do texto e do enunciado, de que maneira ele deve estar estruturado, temos que nos ater a alguns elementos, como condicionalidade, causalidade e conformidade. O que são esses elementos aí? No caso da condicionalidade, trata-se de utilizarmos os conectivos. Tá? Quem são esses conectivos? As conjunções. No exemplo aqui nós temos a conjunção se e caso, no qual o exemplo abaixo tenta demonstrar, né, que para haver uma ação tem uma condição para que isso ocorra. Olha esse exemplo aí. Se estudarmos muitos, seremos aprovados. Ou seja, para ser aprovado, qual é a condição? Se estudarmos muito. Então você vê aí a presença desse conectivo que te dá essa ideia de condicionalidade. Tá? No caso da causalidade, por favor, prestem atenção, é causalidade, não é casualidade, é causalidade. Tá? As relações causais são expressas por conectivos com uma vez que, porquê e devido. Ou seja, o que eles querem passar? Eles querem te dar a causa de uma ação ter ocorrido ou deixar de ter ocorrido. Então daí a ideia de causalidade. É apresentar uma causa para uma determinada ação. No exemplo, o garoto se machucou devido a ter caído enquanto corria. Ou seja, qual foi a causa do machucado do garoto? O fato dele ter corrido. Então, nesse caso, traz aí como causa da ação da oração anterior. No caso da conformidade, expressa-se pela conexão entre duas orações, mostrando-se a correspondência do conteúdo de uma com algo declarado na outra. Ou seja, é a relação, né, de conformidade entre uma oração e outra. Ou seja, uma ação ela só ocorre em conformidade com a ação anterior. Vamos no exemplo aí. Os alunos se comportaram conforme o professor sugeriu. Né? Você percebe aí que os alunos só se comportaram daquela maneira porque imediatamente o professor sugeriu a ele, ou seja, a ação deles foi em conformidade com o que foi sugerido pelo professor. Beleza? Deu para entender? Vejamos agora outros exemplos, né, com relação a essa estruturação dos textos. Né? Adição. No caso aí, é quando a expressão, o meu enunciado, quer trazer a junção de ideias, junção de ações. Para isso utiliza-se muitos conectivos, e também, não só, né, que dão essa ideia de adição de ações. Como no exemplo aí, as pessoas trabalhavam e ainda se exercitavam. Ou seja, no primeiro momento ele apresenta uma ação, né, as pessoas trabalhavam, e logo em seguida ele apresenta uma outra ação. Ele só faz juntar essas ações, no caso ali, ele faz uma adição dessas ações. Tá? Já quando o texto apresenta uma ideia de adversidade, quando eu quero demonstrar dentro do meu texto alguma coisa que está em contraste, aí prevalece o uso de alguns conectivos, né? Como o porém, o mas sem i, né? Contudo, todavia, entretanto, essas conjunções, porque eles apresentam essa ideia de oposição, ou seja, uma ação está em oposição ao que foi apresentado em outra ação. Um exemplo, todos percebiam a fome dos animais, todavia ninguém os alimentava. Todavia ninguém os alimentava. No exemplo aí, ó, todos percebiam a fome. Qual seria a ação lógica? Que todos pudessem ajudar.
mas ocorreu isso? Não, ocorreu justamente o oposto. Todos perceberam, mas ninguém se preocupou em ajudar. Então tu vê aí a questão das ideias contrárias aí no caso. No caso da explicação e justificativa, tá? É quando há uma oração, traz a justificativa para a ação de uma outra oração, tá? Nesse caso, é muito comum utilizarmos aí a conjunção porque junto, que é o chamado de porquê de resposta, tá? Então, nesse caso aí, uma oração justifica a ação de uma outra oração. Como no caso aí, não compareça à reunião, que nenhum dos presentes quer falar com você. Ou seja, por que eu não devo aparecer na reunião? Aí vem a justificativa, porque ninguém quer falar com você. Então você tem aí a relação de justificativa para uma ação na oração anterior, ok? Então deu para entender? De boa? Vamos lá. Outro elemento comum nos textos é quando apresenta a ideia de conclusão, tá? Como é que a gente identifica isso no texto? Quando é uma determinada oração apresenta uma relação óbvia do que tem que acontecer, tá? É muito comum utilizarmos aí a conjunção portanto, tá? Assim como tem outras como logo, dessa forma, né? A ideia é justamente essa. Uma oração apresenta uma ação e de imediato você tem na outra oração a reação óbvia do que deveria acontecer. Todos estavam cansados, portanto não demorariam a dormir. Então tu verifica aí, se todos estavam cansados, qual é a relação óbvia? Que todos pudessem dormir o mais rápido possível. Então você tem essa relação óbvia, ou seja, é uma conclusão. Se todos estavam cansados, portanto, não demorariam a dormir. Ou seja, a reação deles seria imediato, lógica, né? E óbvia. Essa é a ideia da conclusão. Já a especificação, no caso, ou exemplificação, ocorre quando se insere ao texto um segundo enunciado, que particulariza, exemplifica. Ou seja, é quando eu acrescento, dentro dessa minha oração, um elemento que vai fazer referência a algo que eu já citei. Ele é uma especificação, ele é uma referência do que eu mencionei. Olha o exemplo. Muitos países ainda estão em desenvolvimento, como por exemplo o Brasil, que cresce a cada ano. Você verifica aí que na expressão como por exemplo o Brasil, ele está se referindo a quem? Aos países em desenvolvimento. Ele dá como exemplo o Brasil, ou seja, ele especifica. São todos os países que ele está falando? Não, ele te dá... Claro que ele está falando de todos os países que são em desenvolvimento, mas ele te especifica, como por exemplo, o Brasil. Essa é a ideia da especificação, é particularizar algo, alguma ideia, alguma expressão que eu queira realizar, beleza? Passo para vocês aí agora alguns exemplos de intertextualidade, né? Por exemplo, a paródia. O que seria uma paródia, professor? Geralmente ela é muito utilizada pelos humoristas, né? Vamos dizer assim, é um texto irônico, né? Que tenta satirizar, né? Ou seja, ocorre por meio da perversão do texto original. Ou seja, é quando eu pego um determinado texto original e vou construir algo assim mais sarcástico, humorístico do que o original é realmente, tá? Então tem a questão de eu distorcer aquilo que está sendo dito pelo texto original. Isso no caso é a paródia. Uma paráfrase. A paráfrase, né, consiste na recriação de um texto mantendo-se a mesma ideia contida no texto original. Ou seja, diferente da paródia, que ela tenta distorcer aquilo que o texto quis dizer, né, a paráfrase não. Ela apenas faz a modificação das palavras, mas mantém a mesma ideia que o texto original quis apresentar. Então eu posso construir um novo texto, me baseando em um outro texto, apenas alterando as palavras, mas mantendo o sentido que ela tem. Isso é a paráfrase. No caso, outro exemplo é a epígrafe, recurso bastante utilizado nas obras de textos científicos, né? Artigos, resenhas e monografias, esses textos mais científicos no caso aí.
uma vez que consiste no acréscimo, ao iniciar o texto, de uma frase ou parágrafo que tenha alguma relação com o que está sendo discutido. Ou seja, se eu vou falar sobre o coronavírus, eu vou pegar alguma citação, vou pegar alguma frase que tenha a ver com esse assunto e boto como trecho inicial. Isso seria uma epígrafe, tá? Sendo que eu tenho que tomar o cuidado de destacar de onde eu tirei essa citação. Tá? Já a citação pura, né, que é o convocar nesse caso aí, é o acréscimo de partes de outras obras a uma produção textual de forma que dialoguem. São expressas entre aspas, o que significa são dignas daquilo que foi dito, ou seja, eu pego esse trecho de um determinado livro, de uma determinada obra, e acrescento dentro do meu texto, no caso ali. Eu tenho que acrescentar ali da mesma maneira que ela foi pronunciada, sendo que eu só tenho que tomar o cuidado de colocá-la entre aspas. Isso, no caso, a citação. Já a alusão, esse tipo de intertextualidade ocorre por meio de uma referenciação a elementos presentes em outros textos, tá? Não a confundir com a citação ou com o epígrafo, pois na alusão o nome do autor não é mencionado. Você pode verificar que tanto na epígrafe quanto na citação eu tenho que mencionar a minha fonte. Na alusão não, eu posso apenas pegar um elemento histórico que ocorreu, colocar dentro do meu texto sem ter a necessidade de identificar a origem ou o autor desse elemento.